E eu vou, então, começar com a apresentação do Fábio. Então, vamos lá. Fábio Barreto, que é o nosso convidado palestrante de hoje, é gerente regional América Latina para seguros de riscos ambientais na Chubb, líder de mercado nesse seguro pelo 6º ano consecutivo. Formado em administração com MBAs em gestão ambiental e gerenciamento de áreas contaminadas, também pela Universidade de São Paulo, meu colega de faculdade. Está também se especializando em direito ambiental, tem mais de 20 anos no mercado de seguros e nos últimos 10 anos vem colaborando com o desenvolvimento desse produto no Brasil e mais recentemente na América Latina, né? Como vocês podem imaginar, depois de tudo que a gente vivenciou no país em termos de desastres e tragédias ambientais, o que não deve faltar é trabalho para o Fábio. E também assunto para a gente entender melhor como funcionam os seguros ambientais. Então, para vocês terem uma ideia, uma das coisas que motivou a gente a estruturar esse encontro foi uma notícia que saiu no Globo, né, no mês passado, dando conta de que o seguro de risco ambiental cresceu 43% em 2020. E, bom, todo mundo sabe, 2020 foi um ano de pandemia, né? Muitas empresas estavam segurando seus budgets, porque, né, num cenário de incerteza, as pessoas seguram mais o seu orçamento e ainda assim houve um crescimento muito expressivo de seguros ambientais. Então, a gente entendeu, é a hora de falar para as pessoas entenderem melhor o que é, para que serve, enfim. E é assim que a gente vai começar o nosso bate-papo com o Fábio. Fábio, antes da primeira pergunta, você quer fazer alguma colocação? Lê, bom dia a todos. Eu quero primeiramente agradecer a você pelo convite, né? É realmente aí uma honra estar participando aí com você aí nesse webinar e que faz parte aí do seu blog Observatório Sustentável. Quero agradecer também, né, já vejo alguns nomes conhecidos que estão prestigiando aqui o nosso evento, né? Obrigado, Marcinho Guerreiro, pela participação, né? Uma honra ter você aí acompanhando com a gente. Também, né, meu irmão Marco Ferreira está aqui acompanhando, tem a consultoria Sustenseg e, né, super atuante no mercado de seguros ambientais, um dos precursores desse mercado aí também, e hoje trabalha como consultor. Muito obrigado por vocês estarem aí acompanhando. Eu creio que é isso e podemos começar, Lê. Joia. Então, vamos começar do começo. Sim. O que é o seguro ambiental e o que ele tem de diferente de outros tipos de seguro? Vamos lá. O seguro ambiental, ele é um instrumento jurídico-econômico, né, de gestão de riscos, como qualquer outro seguro que se aplica, né, porém, nesse caso, voltado aí para os riscos ambientais, né, sem entrar muito em detalhes de conceituação de seguro, tá? Mas é importante essa definição, né, um instrumento jurídico-econômico, porque ele é um contrato de seguro regido sobre as leis, o direito civil, sobre as bases contratuais e tudo mais, e também econômico, porque envolve não só a questão do pagamento de prêmio pelo segurado, na medida que ele transfere o risco para a seguradora, então, e além de colaborar, obviamente, com o cenário econômico de um país. Isso em linhas bem gerais, tá? Aí, depois nós vamos falar um pouco sobre cobertura, acho que você vai perguntar, mas o que ele difere dos demais seguros, eu acho que nesse ponto específico do seguro ambiental, é que hoje você tem, principalmente aí por segurados pessoa jurídica, né, uma indústria, uma empresa qualquer,
vários segmentos de atividade. Existem 4 seguros principais que são contratados. Você tem um seguro de property, ou de propriedade, que vai garantir riscos inerentes aí relacionados a eventos de incêndio, de explosão, de danos elétricos, de roubo de bens, onde é afetado ali diretamente o patrimônio do segurado, e o objetivo do seguro é indenizar aquela reposição. Se é uma indústria, é o prédio, né, é a mercadoria que está lá, é o conteúdo, o maquinário, é o produto fabricado. Então, ele é direcionado para isso. Algumas apólices de property já trabalham com uma cobertura adicional voltada para descontaminação, mas ela ainda é muito limitada. O seu texto deixa muita área cinzenta, muita dúvida no ar, não só para a seguradora indenizar, como o segurado entender do que efetivamente está coberto. E isso traz... Falando especificamente dos seguros para áreas contaminadas. Não, seguro ambiental. O seguro de propriedade. Né? Então, eu tenho uma indústria e eu vou contratar uma apólice de property. Tá? Então, eu vou estar cobrindo lá coberturas como incêndio, raio, explosão. Quer dizer, se minha fábrica explodir, então, prédio e conteúdo, seja ele máquinas, equipamentos ou produtos fabricados, matéria-prima, o que for, a seguradora vai me pagar por esse valor. Então, se eu precisar reconstruir o prédio e ele vale 100 milhões de reais, a seguradora, obviamente, dentro dos limites contratados, a seguradora vai pagar para que esse prédio seja reconstruído, para que aquele produto que, né, na explosão, no incêndio, foi danificado, seja reembolsado. Então, esse é uma cobertura direta ali para o segurado. Só que essas apólices de property trazem essa cobertura para descontaminação. Ou seja, se tem um evento, por exemplo, de um incêndio, de um grande incêndio na planta, essa cobertura de descontaminação, que normalmente também é sublimitada, nunca é no mesmo valor, no full limit que o segurado segura a sua propriedade, é um valor bem menor, só que a cobertura em si, ela não é muito clara, ela não deixa claro o que efetivamente está cobrindo. Ela vai falar que cobre a descontaminação da área decorrente de um dano realmente causado e coberto por aquela apólice. Mas, ora menciona que não está coberto se é originado abaixo do nível do solo, alguma coisa assim. Então, há uma série de limitações nessa apólice e muitas vezes o segurado pode achar que está amparado bem, de maneira efetiva para questões ambientais, e realmente não está. Tá? O outro seguro que normalmente é contratado é o seguro de responsabilidade civil geral. A responsabilidade civil, não preciso, né, explicar no detalhe para você, mas talvez tenha alguém no público aqui que não conheça, ela está dentro do direito civil. A responsabilidade civil é a nossa responsabilidade perante a sociedade, se causarmos algum dano, alguma lesão a terceiros, e esse seguro é contratado justamente para isso. Então, eu tenho uma planta industrial que, nesse cenário de explosão, né, acabou derrubando o muro da minha propriedade e atingindo algumas residências que estão ali no entorno, e acabou causando um dano material à residência, né, a terceiro, né, pode ter acontecido um dano corporal, pode ter acontecido, se havia um comércio ali, pode haver uma interrupção de negócio, e tudo isso é uma indenização a terceiros coberto por essa apólice de responsabilidade civil geral. Essa apólice, ela traz uma cobertura também voltada para poluição súbita e acidental. Então, ela aparentemente é deixado de lado o súbito e acidental. Muitos segurados olham apenas para a palavra poluição, que tem um peso muito forte. E quando você estende, né, para a conceituação da cobertura súbito e acidental, e ainda vai nos detalhes da cobertura, você vê que ela é extremamente limitada em termos de realmente cobrir aquilo que é um dano ambiental efetivo que nós conhecemos e vamos falar um pouco mais para frente. Outro seguro que tem também é o seguro de D&O,
D&O é um seguro voltado aí para os gestores, para os executivos de uma empresa, né? Ele vai estar cobrindo aí falhas aí nos atos de gestão desses executivos. Só que o seguro, ele não é voltado para a empresa, é voltado para os executivos. E na questão ambiental, normalmente, vai estar coberto o custo de defesa, tá? Então, mais uma vez, também limitado, porque a empresa em si não está coberta para qualquer indenização relacionada a danos ambientais. Poderia ainda citar outros seguros, como de transporte, mas vou me ater aqui a essas 3 modalidades. Para você ter uma ideia, por exemplo, o seguro ambiental, ele surge lá nos Estados Unidos dentro das apólices de responsabilidade civil. Num primeiro momento, né, lá para 1950, 1960, né, se falava apenas de uma responsabilidade civil pelas operações da empresa. Obviamente que, de uma maneira muito geral e muito abrangente, não se falava em contaminação, em poluição. E quando começaram a aparecer os sinistros de poluição gradual, de contaminação gradual lá nos Estados Unidos, as apólices tiveram que pagar, porque era realmente um risco inerente à operação. E a seguradora, durante alguns anos sofrendo com isso, veio trabalhando para começar a limitar esse tipo de cobertura dentro dessas apólices, até um ponto que lá por 1980, as seguradoras viram que realmente era um risco muito complexo e que não dava para ser trabalhado dentro das apólices de RC geral. Precisava sair fora dessas apólices e ser criada uma linha de negócio apartada, sendo tratada por profissionais realmente capacitados para isso. Então, é onde começa o mercado de seguros ir atrás de engenheiros ambientais, pessoas que trabalham em consultoria, pessoas que trabalham em órgão ambiental lá nos Estados Unidos, para poder lidar com esse tema. Então, isso é muito importante. Hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, não se comercializa essa cobertura de poluição súbita e acidental dentro de apólices de RC geral, como nós temos aqui no Brasil. Hoje, se o cliente quer uma cobertura destinada ao meio ambiente, ele precisa efetivamente buscar uma apólice de riscos ambientais. Então, isso é bem interessante em termos de diferenciação. Eu acho que, sem também entrar muito em detalhes, né, mas esse é o principal ponto. Esses produtos trazem incertezas, inseguranças para o cliente e que acabam, podem levar o cliente a pensar que está coberto por uma coisa e realmente não vão estar cobertos. Essa é a principal preocupação. Nossa, Fábio, olha que interessante, né? Isso tudo que você contou. A gente entende que a preocupação ambiental na legislação surgiu na década de 70, né, com o relatório Brundtland. A gente percebeu grandes desastres nucleares na década de 80, com Chernobyl, com o Césio, toda a situação do Césio lá em Goiânia. E é interessante você falar de como surgiu essa necessidade de destacar o seguro ambiental de dentro do seguro de responsabilidade civil, justamente na mesma época, né? Então, como é importante entender até como surgiu essa necessidade, o porquê dessa necessidade e como a preocupação com o meio ambiente passa a fazer parte do dia a dia dos negócios, né? Sim. Tudo ali, basicamente, na mesma época, né? E assim nós temos evoluído, né? Ainda é uma coisa muito recente, mas assim temos evoluído, mas ainda tem um espaço muito grande para definições, como você falou, né? Pelo que entendi, ainda tem muita coisa para ser definida dentro desses seguros. E daí a minha próxima pergunta: o que efetivamente é coberto pelo seguro ambiental, então, Fábio? O seguro ambiental, de maneira completa, que acabou se tornando, porque muitas pessoas se referem ao seguro ambiental como um seguro de responsabilidade civil ambiental. Mas o seguro ele não está limitado só à responsabilidade civil ambiental, ou seja, a responsabilidade da empresa perante a questão ambiental.
ela tem um viés onde todo o cenário de contaminação ele surge de dentro da operação do segurado para fora. Então, uma indústria, muitas vezes, dependendo do tamanho do seu site, da sua planta industrial, uma contaminação que possa surgir, ela fica limitada ao que a gente chama on-site, dentro da planta. Ela acaba transpassando os limites da propriedade e vindo a atingir terceiros ou um curso hídrico próximo. Tá? Então, o que acontece? A apólice, a melhor estrutura de uma apólice de seguro de riscos ambientais, ela inicia cobrindo o que nós chamamos aí de first part, ou seja, o próprio segurado. Então, na medida que ele tem um cenário ali de contaminação dentro da sua própria planta, contamina solo, subsolo, águas subterrâneas, ele precisa fazer a remediação dessa contaminação, obviamente orientado e suportado pelos órgãos ambientais, através aí da autodenúncia que a empresa vai fazer junto ao órgão ambiental, e o órgão ambiental vai dar as diretrizes para fazer a remediação desse site. Então, o seguro começa cobrindo isso. Todo esse custo desse que nós chamamos aí o processo de gerenciamento de áreas contaminadas, que inicia, né, vamos pular uma etapa, porque aí você já tem um cenário de investigação, então vamos começar pela investigação confirmatória e não pela avaliação preliminar, mas a investigação confirmatória, detalhada, o projeto o plano de intervenção, que inclui o projeto de remediação e toda e outra qualquer medidas de atuação ali naquela área contaminada, seja ela de contenção, seja ela de controle institucional, e depois o monitoramento com a finalidade de encerramento desse processo, todo esse custo é coberto pelo seguro. Então, onde muitos, eu já vou pegar um gancho até comercial, onde muitas vezes, quando temos a oportunidade de estar aí face to face com o cliente, porque a grande dificuldade é você, muitas vezes, monetizar a questão ambiental para o cliente, para isso se tornar perceptível para ele. Então, começo citando um exemplo, né? Conversei com uma indústria química, né? Tem 6 plantas em indústria química, e falando ali com o responsável pela empresa, pelas finanças, seguros, achando que o seguro não é interessante para ele, o seguro ambiental. Ele tem o seguro de property, ele tem o seguro de responsabilidade civil, entende que a poluição que está lá coberta no responsabilidade civil é satisfatória para ele, entre os outros seguros, e aí você vai até o seguinte: olha, faz uma gentileza, chama o seu gerente de meio ambiente aí no ramal e pergunta para ele qual dos sites, se algum dos sites tem área contaminada. E aí ele chama o gerente de meio ambiente no ramal e pergunta quantos dos 6 sites são áreas contaminadas. Aí ele falou, 4 dos 6 têm área contaminada. Ah, bacana, o papo vai ser bom, né? E aí você pergunta para ele agora quanto que vocês gastaram com o gerenciamento, vem gastando com o gerenciamento dessas áreas contaminadas nos últimos 5 anos, pelo menos, né? Justamente para criar uma cifra que faça sentido para ele, né? E aí, então, ele pergunta e fala, puxa, nos últimos 5 anos nós gastamos 10 milhões de reais. Bom, mais alguma dúvida? Não, pode encerrar a ligação, agradece, por favor, agora a gente começa a conversa. Vocês estão confortáveis em gastar 10 milhões de reais do bolso? Pô, claro que não, nem sabia que a gente gastava isso. Pois bem, o seguro ambiental começa por aí. Se você tivesse um seguro, obviamente, tem uma série de particularidades dentro do seguro, em termos de cobertura, não é você contrata uma pólice hoje, descobre uma contaminação amanhã e a pólice já vai pagar. Tem uma série de fatores que precisa ser compreendido, que eu acho que não vem ao caso aqui, a gente pode fazer um outro webinar mais técnico. Mas a ideia é justamente essa. Você está confortável? Não, não estou. O seguro ambiental é para isso. Ele começa aqui. Então, ele vai pagar por essa despesa que hoje você está pagando do bolso, né? Então, por um valor ali módico, comportado para o seu risco,
você vai ter essa cobertura para esses 10 milhões de remediação. Então, essa é a ideia. E aí ele fala, poxa, legal, não sabia. Né? Cota para mim o seguro ambiental. Então, essa é a primeira cobertura, a cobertura do próprio segurado. Obviamente, há outras coberturas relacionadas, né, como o próprio custo de defesa perante terceiros, que eu, né, muitas vezes aloco para essa cobertura do próprio segurado, e também uma eventual paralisação de negócios, interrupção de negócios do próprio segurado, mas é uma cobertura adicional. A cobertura básica, efetivamente, mais importante é o que a gente chama de cleanup on-site, ou first part remediation, né, a remediação do próprio site do segurado. A segunda cobertura importante é a cobertura para terceiros, né, o third part, né, que ele vai amparar aí, né, as reclamações de terceiros que se sintam lesados, né, por qualquer, obviamente, cenário ali de contaminação, de dano ambiental, que possa causar a operação do segurado, tá? E aí, então, você tem, por exemplo, se essa pluma de contaminação acaba ultrapassando os limites da propriedade e atingindo, né, por exemplo, a terceiros, e vou citar aqui alguns exemplos, vamos supor, nós temos segurados que tinham no passado, ali o bairro foi criado em volta da indústria, e essas são moradias mais simples, e essas pessoas tinham poços cacimbas, né, para captação de água para o seu próprio para consumo. E essa água, esse lençol freático estava contaminado. Então, a empresa teve, por exemplo, se tivesse ocorrido danos corporais a esses terceiros, né, estaria coberto pelo seguro. Qualquer eventual dano material, porque muitas vezes o cliente teve que entrar na residência desse terceiro para fazer perfurações de investigação. Então, todo esse dano causado a terceiro é coberto, né? Às vezes oferece um risco, principalmente contaminantes com compostos voláteis, você acaba gerando um cenário de vapor e a pessoa não pode ficar por ali, você vai ter que tirar aquele terceiro da sua residência, encaminhar para um hotel e pagar por esse custo, o seguro também paga por isso. Aquela residência, aquela área, acabou se tornando uma área contaminada. Então, hoje, principalmente aqui no estado de São Paulo, as áreas que são contaminadas, por mais que ela seja remediada, ela é sempre remediada por um parâmetro ali que não ofereça risco à saúde humana. Então, sempre vai ficar um residual de contaminação, que não vai oferecer risco, mas a área, ela nunca mais vai deixar de ser uma área contaminada. Ela é uma área contaminada remediada ou reabilitada, né, para um novo uso ou aquele próprio uso. E isso precisa ir para a escritura do imóvel. Então, você pode ter aí uma perda de valor da propriedade em razão, né, desse cenário de contaminação. E isso também é coberto pelo seguro, tá? E, por último, que seria o terceiro pilar, né, efetivamente aí o dano ambiental, né, que na definição da cobertura chama-se dano a recursos naturais, e que, tentando trazer aqui bem para um juridiquês mais compreensível, né, ele é o dano ecológico puro. Tá? É isso que ele cobre, ou seja, está relacionado aos componentes naturais do ecossistema, né? Não está, por exemplo, nesse caso, incluído, né, o patrimônio artificial e cultural. Tá? Ele está, né, limitado aí à questão realmente dos componentes naturais, tá? Que seria aí quase que um sentido estrito, né? Não está abrangendo aí o dano ambiental lato sensu, que pegaria também o artificial, cultural, né? E, além disso, ele pega também da árvore, do rio, do sim, bichinho, do animal, isso, justamente. Mas se fauna, flora, alguma situação, algum bem cultural, algum fóssil, alguma coisa assim, não estaria compreendido. Justamente, aí não estaria compreendido. Tá? Essa é a ideia da cobertura do seguro. Tá? E, além disso, também, né, entra, né, a questão do interesse coletivo. Então, ele vai não só ali ao dano diretamente à fauna, à flora, né, bem como a perda de uso e a consequente perda de valor
do meio ambiente perante a coletividade. Então, poderíamos atribuir aí, dentro da doutrina, né, o dano extrapatrimonial ambiental coletivo. Então, são indenizações, normalmente essas, muito relacionadas às ações do Ministério Público perante o poluidor, seja através de um TAC, ou seja através de uma ação civil pública, estabelecendo ali indenizações para reparação dos danos ambientais, para compensação dos danos ambientais, né, sejam, né, caracterizado aí como dano ambiental realmente efetivo, seja caracterizado como dano extrapatrimonial. Então, esse é o que cobre o terceiro pilar do seguro. Nossa, eu acho muito interessante e realmente parece uma boa opção, porque do que eu vejo na prática, a maioria das empresas, a maioria das indústrias que a gente atende e que se vê numa situação de ter que lidar com uma área contaminada, ou recebeu aquele terreno com uma contaminação que só descobriu depois, e aí, pelo que eu entendi, vocês têm critérios para incluir a contaminação pré-existente, mas não conhecida na apólice, ou em outras situações, a contaminação decorre de fatores naturais mesmo. Então, quer dizer, choveu, teve uma chuva torrencial que acabou afetando a área do galpão de depósito de produtos químicos. É sempre realmente uma situação inesperada, né? E às vezes é difícil você ter budget para lidar com esse tipo de situação. Mas são tantas situações envolvidas ali, né? E agora eu vou fazer o gancho aqui para a pergunta da Carolina Mota no chat. Ela pergunta assim: como vocês fazem a valoração do risco ambiental da empresa para indicar o valor da apólice e também no limite da cobertura do seguro? E eu aproveito a pergunta dela, porque assim, você mencionou muitas situações que acho que realmente só vai dar para perceber ali na hora, no fato concreto, se a pluma de contaminação atravessou a rua e chegou em moradias das pessoas da comunidade, e assim por diante. Sim. Respondendo aí a pergunta da Carolina, né? Obrigado, Carolina, pela pergunta. O que acontece? A seguradora, ela não tem como que eu posso dizer, por objetivo ou por prerrogativa, definir o limite da apólice, tá? Nem para qualquer ramo de seguro. Tá? Isso é sempre uma iniciativa que parte do próprio segurado. Tá? Obviamente que o segurado ele pode ser leigo, né? Mas como que eu posso, e muitos fazem essa pergunta, tá? Como que eu faço a definição aí da minha exposição, da valoração do meu risco ambiental, né, para poder definir o limite a ser contratado? Hoje há empresas e metodologias que podem auxiliar o segurado em fazer essa definição. Para nós, seguradora, é um risco muito grande, porque se nós, por exemplo, indicamos para um segurado contratar um limite de 50 milhões de reais, entendendo ser suficiente, o que acontece? Quando você tem, eu costumo dizer o seguinte, principalmente quando você tem seguros de responsabilidade. O seguro de responsabilidade, ele é quase que imensurável. Né? Eu vou pegar um exemplo mais ridículo aqui, que é a começar pelo seguro automóvel. Quanto que o contrato de responsabilidade, né, perante terceiros para o meu veículo? Né? Contrato 10 mil é suficiente? Poxa, eu dirijo bem, não vai acontecer nada. Mas a gente nunca sabe. Amanhã eu freio, está chovendo, ou tinha passado um caminhão ali que derrubou um pouco de óleo na pista. Eu tomei todos os cuidados, mas na hora que eu freiei, meu carro deslizou no farol e atropelou a pessoa que estava, né, na rua. Né, isso já saiu do material para o corporal aqui. Mas, e você contratou 10 mil achando que é suficiente para um carro, ou até às vezes para a pessoa, para um dano pessoal corporal, e isso, a conta pode ficar muito maior do que a gente possa imaginar. No dano material, eu posso achar que 10 mil é suficiente e acabar batendo numa BMW. Então, a seguradora nunca indica.
porque o seguro de responsabilidade ele pode ser muito maior. Quando o pessoal me pergunta isso, eu oriento da seguinte forma. A parte da remediação, ela é mais fácil de mensurar. Então, se o segurado for buscar uma empresa de consultoria de gestão de áreas contaminadas, possivelmente com base na operação dele, matéria-prima, produto fabricado, resíduos gerados, né, e detalhes ali da operação, essa empresa consiga dar para ele uma estimativa. Olha, a remediação, os contaminantes que poderiam estar envolvidos aqui num cenário de sinistro para você são esses, e se contaminar aqui subsolo, águas subterrâneas, lençol freático, e vai custar para você uma média de, sei lá, vou chutar aqui, tá? R$3.000 o metro quadrado a remediação do site. Então, ele pode fazer uma ideia, ali fazer um cenário, uma simulação, e entender que, puxa vida, sei lá, R$20 milhões para ele seria suficiente para remediar. Mas não é só isso, né? Você pode ter um cenário de contaminação que extrapole os limites da planta e atinja terceiros. Aí, quando atinge terceiros, você não sabe quantos terceiros vão atingir, quanto eles vão reclamar de indenização, se vai haver uma perda de valor de imóvel, né? Se vai haver uma interrupção de negócio, né? Se, por exemplo, uma indústria que está do lado da outra, você pode ter um cenário crítico, né? Se, por exemplo, se pegarmos aqui em 2015, houve um sinistro de uma operação portuária lá no Porto de Santos, de containers, né? Acho que não precisa citar nome, e aí o que acontece? O container tinha uma ruptura, e aquele dia estava chovendo, e a água penetrou, entrou em contato com o composto químico que estava lá, produto químico, e aí gerou reação e começou um princípio de incêndio. E o segurado, né, normalmente, o segurado acha que a sua operação é super bem gerenciada com relação aos riscos ambientais, né, faz curso todo ano, simulado de tudo que é jeito e tudo mais. Mas o que aconteceu? A brigada de incêndio veio para jogar mais água para apagar o fogo. Né? Olha que loucura, né? Então, o que aconteceu? A reação se tornou, que estava ali pequenininha, se tornou incontrolável, formou uma fumaça tóxica que pegou 4 municípios da Baixada Santista. E aí, o que acontece? O vento soprava para uma direção que pegava, a fumaça tóxica passava sobre a operação portuária do vizinho. E aquela operação portuária teve que interromper sua atividade, se eu não me engano, por 3 ou 5 dias. Ou seja, foi uma paralisação da atividade por conta de um cenário aí que nós vamos falar mais à frente, que a condição de poluição ambiental criada, ela não gerou dano, mas ela se criou. E aí, na medida que ela gerou uma interrupção de negócio desse vizinho, ele poderia reclamar, né, esses prejuízos pela paralisação da sua atividade. Então, é muito complicado você mensurar isso. E quando você vai, isso ainda estou no terceiros, né? Quando você vai para o dano ambiental efetivamente, é muito difícil, né? Você, obviamente, o Ministério Público começou, né, de uns anos para cá, a recorrer a metodologias de valoração para estabelecer o valor do dano ambiental. E isso é super positivo. Mas de uns anos mais para trás, não tinha isso. Né? E algumas indenizações, também não convém citar o nome aqui, algumas indenizações ainda, assim, passa a impressão, não quero dizer que, afirmar que é isso, mas que não há uma metodologia que subsidie aquele valor, né? Porque, poxa, foi para casa de bilhões de reais, né? Não estou falando aí de Mariana e nem de Brumadinho, tá? Então, isso, né, nesse ponto, preocupava, mas nós temos casos já, né, pelo menos um caso que eu sei que o valor definido teve uma metodologia ali utilizada com base numa metodologia criada pela CETESB, aí que foi adaptada em parceria com a Universidade lá de Santos, para poder se estabelecer o valor da indenização e, tipo, foi super na medida. Então, bem interessante esse caso, depois, né, posso compartilhar. Então, mas você não tem, né? Quer dizer, quanto que o Ministério Público vai definir? Quanto que vai dar essa conta com base numa metodologia? Fica muito difícil, às vezes, a seguradora prever isso e indicar.
Tá? Então, a às gente vezes sempre... é chute, né? Às vezes no Ministério Público é chute, porque, assim, eu desconheço outro órgão ambiental que tem uma metodologia que nem a metodologia que a CETESB aplica. Né? Não sou técnica, não vou aqui dizer se é a melhor metodologia, mas é um ponto de partida em termos de segurança jurídica, é muito bem-vindo. Mas em outros estados, o que a gente vê na prática é que muitas vezes o Ministério Público chuta um valor. E ele chuta para cima. Né? E nessa parte é muito fácil ser do Ministério Público de Meio Ambiente, porque o ônus da prova não é teu, o ônus da prova é da empresa. Então, assim, você acusa, você nem precisa provar por que você está acusando. Você pede um valor que você não precisa justificar porque você está pedindo aquele valor, né? Sim. E aí é complicado, né? A gente, até para quem é advogado, por mais que a gente pareça ter a faca e o queijo na mão, porque é fácil mostrar que às vezes esses pedidos de indenização não tem parâmetro, mas a briga para conseguir trazer um pouco de lucidez dentro do processo, às vezes é muito grande. Né? É verdade. E aí, pelo que você está dizendo, existe essa dificuldade também quando se fala do seguro, né? Sim. E aí, complementando, bom, espero, Carol, ter respondido aí a pergunta. Respondeu. Ó, ela está dizendo aqui que é muito interessante que a contratação do seguro ambiental faz com que a empresa olhe para o seu negócio com mais cuidado e de forma multidisciplinar, com mais maturidade. Tati, agradecendo pelos esclarecimentos. Está sendo uma aula mesmo, Fábio. Que bom. E nós vamos até pegar um gancho nesse seu comentário aí, Carol, que é super pertinente. A gente já vai chegar nele. Mas, para fechar aquela pergunta da cobertura e tudo mais, então, assim, e hoje, o seguro ambiental, ele não limita só isso de cobertura. Eu vou passar rapidinho para a gente já ir para a próxima pergunta, mas, para você ver, hoje o seguro ambiental é o que abrange, na maior parte, aí, quase que toda a cadeia de exposição do segurado com relação à parte ambiental, porque ele cobre não só tudo isso que eu comentei, originário ali daquela planta segurada, como também a sua corresponsabilidade perante o transporte de produtos e resíduos. Então, isso é muito importante. E também os locais de terceiros para destinação desses resíduos. Então, quem está aí mais na área ambiental conhece bem, né, o caso Mantovani, aqui no interior de São Paulo, onde, né, as empresas destinaram seus resíduos, o segurado ali, né, obviamente não tinha ali uma política de gestão adequada. Quando o CAL se instalou, ele não tinha condições financeiras de arcar com toda essa remediação daquela contaminação criada, e o Ministério Público foi atrás de quem? Das empresas que enviaram resíduos para esse aterro, e pedindo para eles estarem pagando a conta, rateando pelo volume de resíduos enviados durante determinado período. Então, isso é muito crítico, né? Isso pode acontecer. Nós sabemos muito aqui que estamos em São Paulo desse caso, mas há um caso também em Santa Catarina que já ocorreu no passado, né? Mesmo cenário, a empresa ficou com dificuldade financeira, não teve condições de arcar com a remediação, e o Ministério Público de Santa Catarina chamou as empresas que enviavam resíduos para lá para poder pagar essa conta. Então, isso é muito preocupante. E aí não é só aterro, é a parte de incineração, a destinação de efluentes líquidos, né, para empresas que fazem o tratamento desse efluente. Então, isso é muito importante. Tá? O segurado tem cobertura para isso também. Obviamente, é uma cobertura adicional, assim como o transporte, mas que são contratados na maioria dos casos. E, para fechar, um ponto importante que não dá para deixar de falar é o gatilho dessa apólice, né? Porque tudo isso que eu falei, a remediação on-site, a remediação off-site, os danos a terceiros, né, a reclamação de terceiros, os danos ambientais, tudo isso vai ser pago na medida que ocorra o que nós chamamos de condição de poluição ambiental. A condição de poluição ambiental, ela é um evento, né? Ela normalmente a sua definição está lá, ela é a descarga, a liberação, a dispersão,
né, o escape, a migração, a infiltração de qualquer substância irritante, poluente ou contaminante, sólido, líquido ou gasoso, né, no solo, subsolo, atmosfera, qualquer estrutura sobre o solo, né, águas superficiais e águas subterrâneas. Então, é uma definição que, obviamente, ela impõe certa limitação para alguns eventos. Então, vou pegar aqui um exemplo do segmento de energia. Se eu tenho uma linha de transmissão, ela passa numa área, sei lá, uma área de proteção ambiental, uma APA, e rompe o cabo, né? E o cabo cai ali no receptor ecológico e causa um incêndio. É um dano ambiental. Só que o fato de não ter ocorrido, né, uma condição de poluição ambiental conforme a definição da pólice, esse dano ambiental não teria cobertura nessa pólice. Mas, assim, mais uma vez, essa definição, ela é importada dos Estados Unidos e ela se aplica para cá, ela não deixa a desejar. Até porque é o seguinte, os Estados Unidos, como eu falei, criaram a primeira pólice de seguro ambiental em 1980. Estamos em 2021, ou seja, 41 anos que os Estados Unidos já vem fazendo o seguro ambiental. E o ambiente litigioso americano é muito mais cruel. Eles já passaram por tudo e mais um pouco. Se você entra para ver os casos, jurisprudência lá americana, os casos julgados, você tem muito cenário envolvendo seguradora e cliente por, né, particularidades da pólice, cobertura. Então, assim, a Chubb, bem como, que eu faço parte, mas não quero vender aqui, né, bem como outras seguradoras, vocês podem ver que as especializadas em seguro ambiental, normalmente a origem dela é os Estados Unidos, são americanas. Né? Por quê? Porque já está aí nesse mercado há muito tempo, já passaram por tudo e mais um pouco, então entendem que essa definição é adequada para se cobrir e abrange uma série de eventos dentro de uma atividade normal meio de uma indústria. Fábio, deixa eu te fazer uma pergunta sobre o gatilho. Tá. Então, tem todos esses verbos que você citou, né, relacionados a uma substância contaminante. Isso serve para qualquer quantidade dessa substância ou só quando essa substância está presente acima dos valores de intervenção da CETESB? Não, ela serve para qualquer substância. Desculpa, para qualquer quantidade. Tá? Então, só que o que vai acontecer? Então, você, por exemplo, você tem um cenário de derrame de... Vou pegar um exemplo aqui. Nós tivemos, eu tenho conhecimento de um sinistro que faz, sei lá, foi de 2016, acho, 2015, não, um pouco menos, 2014, por aí, de uma empresa que uma empilhadeira, na sua área de galpão de armazenamento de produto químico, a empilhadeira bateu na estante que armazena tudo aquilo lá, e tudo aquilo veio para baixo. E derramou todo aquele produto químico, por exemplo, ali na sua própria estrutura, ficou contido ali no galpão. Então, se você vê, não atingiu o meio ambiente, não atingiu, né, curso hídrico, obviamente haveria um risco, porque tem ali os sistemas de drenagem, justamente para um cenário de vazamento, que levaria para a estação de tratamento de efluente e tudo mais, mas foi, por exemplo, foi pago como um custo de limpeza daquela área. Tá? O que vai acontecer? Quando o segurado, vamos sair desse cenário interno e trazer mais para a realidade, se ele tem ali um cenário de contaminação, se é acidental, né, obviamente, ele vai fazer ali as investigações necessárias. Se aquele contaminante, né, ficou abaixo, né, dos parâmetros, tá, e não é necessário a remediação, a seguradora vai pagar pelos custos de investigação. Não vai ser necessário uma remediação. O órgão ambiental vai normalmente determinar isso. Tá? E aí você fica só com aqueles custos de investigação. Se eles dão acima do valor de intervenção,
é onde você, né, o próprio segurado vai precisar da sequência no processo de gerenciamento da área contaminada, e então a seguradora vai pagar por isso. Tá? Obviamente, ficou abaixo, isso se contaminou solo, mas todo o custo de limpeza envolvido, porque às vezes você tem lá o cenário de vazamento, né, fez ali as investigações no subsolo, ficou abaixo, então você não vai precisar pagar, né, por uma remediação, você vai pagar pelas investigações, mas na superfície, muitas vezes precisou fazer uma limpeza, né, precisou de repente escavar ali uma determinada cota de solo para poder, né, vamos pegar um vazamento de óleo, aquele solo com óleo e poder então fazer uma destinação, tudo isso vai ser pago. Isso, não sei se eu consegui trazer aí uma resposta dentro do que você colocou. Conseguiu sim, e eu já vou aproveitar isso para a próxima pergunta. Pelo seguinte, Fábio, pelo que eu percebo, muito da sua fala, primeiro, logo você vira advogado também, né? E toda a lógica do seguro está muito relacionado às obrigações legais. Então, sim, tem mais alguma coisa que a gente não esteja percebendo? Qual é a relação entre o seguro ambiental e o ambiente regulatório normativo de meio ambiente? Bom, vou tentar separar esse ambiente regulatório normativo em 3, tá? Primeiro, falar um pouquinho aí bem rápido sobre a obrigatoriedade do seguro. O seguro ambiental, ele não é obrigatório ainda para as indústrias, tá? Ou para qualquer atividade que seja. Tá? Nós temos, por exemplo, México, que o seguro ambiental se tornou obrigatório. Na verdade, ele é obrigatório para qualquer indústria, tá? Mas isso não tem sido colocado em prática, mas para o setor das empresas que trabalham no segmento de hidrocarbonetos, que é a indústria do petróleo lá no México, então, desde da sua refinaria, das refinarias até os postos de combustíveis, todos eles têm que ter seguro ambiental. E aí, isso até saiu, que seria do órgão ambiental lá, foi para um órgão de energia, e eles têm realmente liberado a licença mediante apresentação da pólice e quitada à vista. Né? Então, tem funcionado bem interessante esse ambiente regulatório no México, mas, obviamente, o foco é aqui Brasil. Então, hoje nós não temos as legislações aqui no Brasil, como a Política Nacional do Meio Ambiente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos também a Lei de Áreas Contaminadas aqui do Estado de São Paulo, e também temos a Lei 11.284, né, que é a de gestão de florestas públicas, né, para produção sustentável. Todas elas trazem a questão do seguro ambiental, né, ou seguro ambiental, ou seguro de responsabilidade civil por danos ambientais, mas todas elas se apoiam falando que, assim, fica condicionado ao CISNAMA, né, ao órgão do CISNAMA, o órgão ambiental, poder exigir. Então, e o que nós temos visto aí? Que não exige. Né? O órgão ambiental, na verdade, quase que não entende sobre o seguro ambiental, por incrível que pareça. Então, não tem exigido, né? Na verdade, aqui não compreende, também não exige. Então, esse é o cenário que nós encontramos aqui no Brasil. Nós temos apenas dois cenários de obrigatoriedade, mas não legal, aí mais regulatória, né, que são o Porto de Paranaguá e Antonina, no Paraná, que eles têm ali uma resolução, uma normativa, uma portaria, que eles pedem o seguro ambiental para algumas atividades. E aí, super bonitinho, fala do seguro ambiental, que cobre isso, cobre aquilo, estabelece os limites, assim, nossa, super bem elaborada, né, para, por exemplo, atividades de fumigação, atividades de coleta de resíduos em embarcações, né, entre algumas outras atividades que funcionam dentro da área portuária. E aqui em São Paulo, eu não sei se está em vigor, não, acho que é nacional. E para todas as empresas que fazem a retirada de resíduos em embarcações, né, a ANTAC pede que seja apresentado, para poder conceder a licença para essas empresas trabalharem, né, um seguro ambiental.
Então, essas são as duas obrigatoriedades que nós temos hoje em vigor, né? Mas, assim, com relação à legislação, não é obrigatório ainda a apresentação de seguro ambiental. E não sei se precisaria ser para que o mercado se desenvolva, tá? Porque na medida que você obriga o segurado a ter uma pólice para operar, você tem segurado que já está com a sua operação, com um bom gerenciamento ambiental da sua operação. Mas você tem muitas empresas que não. E, na verdade, isso é o que importa para a seguradora aceitar o risco daquela empresa, né? Que ele realmente apresente um bom gerenciamento ambiental, do seu risco ambiental, da sua operação. Então, acho que nessa parte de obrigatoriedade, eu colocaria isso, tá? A outra parte, com relação a que eu poderia colocar, que é, vamos colocar assim, a doutrina ambiental, como que o seguro ambiental caminha junto com a questão, principalmente da doutrina ambiental, é muito interessante, porque ele acompanha passo a passo a doutrina. Então, por exemplo, quando nós temos a doutrina estabelecendo que o dano ambiental ele é imprescritível, tá? Então, você tem modalidade da apólice que trata isso. Você tem, por exemplo, a questão da apólice à base de ocorrências, em que o prazo prescricional está pautado no prazo prescricional legal, mas como o direito ambiental é influenciado por essa imprescritibilidade do dano, o seguro vai acompanhar também. Tá? Obviamente, nas apólices de indústria, sem entrar no detalhe técnico, as apólices são feitas à base que nós chamamos a base de reclamações. E aí, na medida assim, enquanto o segurado renovar a apólice, ele vai estar amparado. Ele nunca pode deixar de renovar. Então, se ele tiver uma reclamação de um sinistro que ocorreu no passado e que a reclamação só venha ali 10 anos depois, se ele tiver com a apólice vigente, ele vai pagar. Então, a seguradora vai pagar a apólice atual, não a apólice lá de trás. Tá? Então, isso, assim, muito por cima, tá? Não estou entrando em detalhes técnicos aqui. Um outro ponto importante é a questão, o seguro caminha também passo a passo, por exemplo, com o princípio do poluidor-pagador. Na sua primeira conceituação, né, muitos ainda olham o princípio do poluidor-pagador como aquele em caráter primeiramente reparatório, indenizatório, quando na verdade não. Inclusive, o professor Paulo de Bessa Antunes ensina muito bem isso, né? Você tem primeiro a prevenção, né? Porque se depois não funcionar, então você parte para a reparação, indenização. E na medida que o seguro, a seguradora, faz uma análise técnica muito profunda desse risco, ela ajuda nesse processo de subscrição o segurado na prevenção do seu risco, porque a seguradora vai analisar toda a documentação necessária, ali, licenças ambientais, relatórios de auditoria ambiental, todos os documentos aí de avaliações de aspectos, impactos ambientais, e ela pode auxiliar o segurado em algum risco que não esteja sendo notado, né, ou não esteja sendo mitigado com relação ambiental, ao meio ambiente, e muitas vezes também tem a questão da inspeção que a seguradora faz, né, onde vai um inspetor técnico com background ambiental, em termos de formação e também de profissão, e que vai olhar no local como que está o risco e vai gerar um relatório onde também vai estabelecer algumas sugestões de melhoria, de adequação. Então, ele atua muito forte durante o processo de contratação na questão da prevenção e, obviamente, depois, se há um sinistro, o segurado vai ter aquele valor estabelecido como garantia para ele, que para fazer frente à indenização ou à reparação dos danos ambientais, sejam eles a remediação da área contaminada, seja os danos a terceiros decorrente da contaminação ou até mesmo os danos ambientais. Então, acho que é bem interessante nesse ponto. Eu acho que, não sei se eu
atendi. Você tem mais algum ponto aí do regulatório, normativo? Né? Eu tentei me ater a esses dois que são mais, como fala, sempre vem à tona. Nossa, atendeu super e nossa, está sendo realmente um aprendizado muito grande, Fábio. Eu estou assim muito feliz de poder contar com a sua presença mesmo, com as associações todas que você fez, com a legislação ambiental, com as normas ambientais. O observatório tem um público muito diversificado. A gente tem biólogo, a gente tem gestor ambiental, a gente tem estudante, a gente tem gente de 18 a 60 anos, mas hoje é muito bacana. Às vezes a pessoa nem trabalha, a pessoa só gosta de meio ambiente, a pessoa está lá. Mas hoje, especificamente, a maioria do nosso público é formada de profissionais da área jurídica. Por isso que essas suas associações, os exemplos todos são muito bem-vindos, né? E eu gostei muito que você falou do princípio do poluidor-pagador, porque ele realmente, na maioria das vezes, é lembrado para justificar, para fundamentar as ações de reparação e indenização depois que o dano acontece. Verdade. Mas o foco dele, né, como você também já citou, professor Bessa, é a prevenção. Então, no exemplo mais bobo que eu sempre dou, vamos supor, o Estado, por meio da agência ambiental, vai lá e determina que uma indústria coloque um determinado filtro na sua chaminé. Isso analisado pelo direito tradicional, né, é visto da seguinte maneira: se o Estado quer que eu tome determinada medida, né, o Estado que deve arcar com o ônus dessa medida, eu posso pedir uma indenização, coisas nesse sentido. No direito ambiental, o que o princípio do poluidor-pagador diz é: cabe ao empreendedor absorver os custos necessários para prevenção e mitigação dos impactos negativos decorrentes da sua atividade. Então, sim, a origem, né, acho que o principal foco do poluidor-pagador tem que ser a prevenção. E que bacana Justamente. Que o seguro tem também esse papel, como na pergunta da Carolina lá atrás, né? Tem esse papel de fazer o empreendedor olhar com mais maturidade para a sua atividade. Muito Era esse bacana. Gancho mesmo para que eu tinha comentado. Muito bacana. Eu acho que a gente pode até falar de ESG aí, né? Eu vou antes de eu passar claro. para a gente falar mais de ESG, né? Que é o assunto é o tema da retomada verde pós-pandemia, né? Vamos Sim. ver se até o fim do ano a gente consegue tomar a vacina. Eu vou fazer a pergunta da Bianca, ela colocou aqui, a Bianca Ventura. Tá. Qual é o melhor momento para adquirir um seguro ambiental? Caso a empresa já tenha um processo de remediação em andamento e conhecimento de impacto a terceiros, ainda vale adquirir um seguro ambiental? Tá. Bianca, assim, o quanto antes, acho que é o momento certo para adquirir um seguro ambiental, né? Porque, assim, hoje, como é que funciona, tá? Para até compartilhar um pouco e entender desse mercado. Aqui no Brasil, 99% das apólices de seguro de riscos ambientais, elas se destinam para cobrir aquilo que nós chamamos de condição de poluição ambiental, é aquela definição que eu coloquei, acrescentado do NOVA. Né? O que é esse NOVA? Né? Ela vai cobrir a condição de poluição ambiental ocorrida primeiramente, tá? A partir do início de vigência da apólice. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz a apólice hoje, tá? E daqui 1, 2 anos, e estou renovando, eu descobri uma contaminação na minha planta. E eu vou acionar o seguro. Só que o que acontece? Durante as investigações, fica comprovado que aquela contaminação que eu descobri só agora, né, dali 2 anos da contratação, ela se originou 15 anos atrás. Então, o que acontece? Nesse caso, o seguro ele não cobre. Tá? Ele realmente vai cobrir aquela contaminação que eu descobri, mas a hora que eu estou investigando, ela aconteceu mesmo a partir do início de vigência da apólice. Isso é o mais comum aqui. Tá? Até por conta disso, muitas empresas
acham que não deveriam contratar o seguro ambiental. Eu já, assim, eu ouvi mais de uma vez, bastante vezes, do cliente assim, eu já poluí tudo que eu poluí, que eu podia poluir, e já mudei todo o meu processo industrial. Quer dizer, agora eu não vou poluir mais. Então, não preciso contratar, porque justamente ele olha o seguro com essa cobertura a partir do início de vigência e fala, cara, tipo, não vai acontecer de novo, que na verdade coitado, está enganado, né? O que pode acontecer, né? A empresa está sempre sujeita ao fator humano, ao fator tecnológico, um desarranjo de equipamento, de repente uma estação de tratamento que não funcionou direito e liberou lá o efluente não tratado. Hoje nós temos a questão do cyber risk, né, que é onde os ataques cibernéticos estão entrando dentro da operação da empresa, e aí você pega... Um boicote também, né, porque já aconteceu lá do empregado, ele foi demitido, ele quer se vingar da empresa, ele vai lá e provoca um acidente, uma situação, né? Ou o empregado não está bem, né? Assim, passando por um momento difícil na vida, foi lá e operou aquilo, né? O equipamento errado. Você tem um outro ponto super importante, né? Que inclusive é ponto de exclusão daquelas apólices de responsabilidade civil geral, que são os fenômenos naturais. Então, hoje a apólice de riscos ambientais ela não exclui isso. Até porque é como, mais uma vez, vamos voltar lá para a doutrina, doutora Letícia, a responsabilidade civil, ela tem as excludentes de responsabilidade, e uma delas é força maior. A doutrina do direito ambiental, isso não existe, essas excludentes de responsabilidade caem por terra, né, e o poluidor é obrigado a reparar o dano ambiental, né, que é uma responsabilidade objetiva. O seguro segue a mesma linha. Então, ele não exclui atos da natureza, fenômenos naturais, ou atos de Deus, o que chama. Então, se cai um raio, né, fora da curva ali, né, num parque de tanques, e que mesmo ali com as questões de protecionais, de terra e tudo mais, acaba explodindo, né, e gerando um cenário de contaminação, o seguro vai pagar. Então, todas essas situações podem ocorrer. Né? Não pode uma empresa falar que não vai acontecer mais. Pode acontecer. Aquilo que normalmente ficou defasado em 30 anos e ele trocou a 10, daqui 20 pode ficar defasado de novo, né? Mesmo às vezes com manutenções e tudo mais. Então é muito importante isso ser colocado. Mas voltando aqui para continuar o raciocínio da resposta. Então o que acontece? Hoje é assim aqui no Brasil. Pode ser diferente? Pode, mas o que falta é a conscientização da empresa. Porque, por outro lado, na outra ponta, como que funciona nos Estados Unidos? Quando a indústria vai buscar um seguro ambiental para sua operação, ela já fala para a seguradora. Ela não aceita diferente disso. Olha, eu quero cobrir tudo que eu venha a causar de condição de poluição nova a partir de agora, aqui do momento da contratação, como eu quero cobrir o meu passado. E aí, esse meu passado é onde entra essa questão da remediação. Porque muitas empresas já têm ali um passivo conhecido, já está dando o tratamento adequado para esse passivo, tá? Muitas vezes esse passivo, até, como você colocou, gerou ali, né, às vezes já uma reclamação de terceiro, ou às vezes não, e ele quer cobrir tudo isso, tá? Como que funciona? É possível? É possível. Lá, 99% das apólices são feitas assim, enquanto aqui 99% das apólices são feitas sob condição nova, tá? Como que funciona isso? No momento da contratação, tá, a seguradora vai voltar aqui para trás, né, o que nós chamamos de data de retroatividade. Essa data de retroatividade, ela determina o início da cobertura, tá? Então, eu estou aqui em 2021, nunca tive apólice de seguro de riscos ambientais, sou uma indústria química e eu comecei minha indústria aqui, eu comecei a operar nesse site em 1950, tá? E eu quero que esse seguro abranja o início da minha operação. Então, a seguradora vai fazer o seguro voltando essa data de retroatividade para 1950, embora o seguro seja contratado agora.
mas há algumas condições para isso. A seguradora vai pedir para o cliente, me envia o que você tem, né, aí de pacote de informações relacionado ao gerenciamento do seu passivo. Você tem essas informações? Ah, eu não tenho nada. Ah, então, querido, desculpa. Se você não está preocupado com o seu risco, entendeu? E só está querendo jogar para o colo da seguradora, também não é assim. A seguradora não é instituição de caridade. Então, não vai dar para fazer. Vai ser condição nova mesmo. Ah, não, Fábio, eu tenho tudo aqui. E envia. Então, puxa vida, tem lá o site industrial. Então, ele fez lá uma avaliação preliminar em algum determinado momento do passado, fez, né, foi apontada alguns potenciais ali de contaminação, né, naqueles potenciais de contaminação foram feitas investigações confirmatórias, algumas deram positivas e avançaram aí para a remediação, né, e estão sob remediação, outras não se confirmaram, e aí a seguradora, com base nisso, pode analisar o risco. Porque como que vai funcionar? A hora que voltar para trás. Tudo aquilo que não foi confirmado dentro do site, tá? E depois, de repente, o relatório não pegou, até passou, a análise, né, não foi bem feita, mas a seguradora olha isso também, né? E, de repente, realmente apareceu uma contaminação desconhecida, né? Em algum momento desses 70 anos para trás, e que surgiu, eu descobri só agora, beleza, a seguradora vai pagar. Tá? E vai pagar o processo inteiro de remediação, vai pagar a eventual reclamação de terceiro dessa contaminação desconhecida, e dano ambiental, o que for. Tá? E para aquilo que é conhecido? Isso realmente nunca vai ser pago, tá? Porque é como o seguro do carro batido. Se você for fazer o seguro do carro batido e passar lá na vistoria antes, o vistoriador vai apontar, ó, a porta está amassada. Né? Então, quer dizer, se ele bater aquele mesmo lugar, né, onde a porta já estava amassada, a seguradora sabe que, olha, o conserto aqui vai dar R$1.000, mas, cara, vou descontar 200 porque a sua porta já tinha um amasso, tá? Então, assim, nunca vai ser pago aquele dano ali conhecido, porque senão ficaria fácil, né? Eu faço lá o projeto, o plano de intervenção, contrato seguro, ponho na mesa da seguradora, a seguradora paga aí. Não é assim. Como que funciona a cobertura para o risco conhecido, para aquilo que já foi identificado como passivo? Tem 3 coberturas. Um cenário de exacerbação dessa contaminação. Então, você está lá com a empresa de gerenciamento, uma consultoria, trabalhando para você na remediação desse passivo, e, de repente, aconteceu alguma coisa que aquele cenário se ampliou, tá? Então, a seguradora poderia pagar isso. Obviamente, ela vai analisar esses 3, tá? E pode dar pode dar os 3, pode não dar nenhum, ok? Esse é um primeiro cenário, a cobertura da exacerbação da contaminação conhecida. O segundo cenário é a reclamação de terceiro, né? Essa contaminação que você tem, esse passivo, tem alguma reclamação? Né? Obviamente, vou olhar, poxa, é uma pluma que saiu dos limites da propriedade, poxa, está pegando debaixo de uma indústria, nossa, a água está contaminada e aquela indústria usa a captação de água para, né, o processo produtivo. Nossa, nunca reclamaram? Não, nunca reclamaram. E aí, obviamente, a seguradora vai avaliar o potencial de realmente surgir uma reclamação dali para frente relacionada a ela. Tá? E o terceiro é o ambiente regulatório. O que é isso? Na medida que a remediação for concluída, tá? E o órgão ambiental, né, entregar para o poluidor o termo ali de reabilitação daquela contaminação, se dali para frente, obviamente, depois da contratação da pólice, houver alguma mudança no ambiente regulatório, tá? E isso não é difícil de acontecer. Nós já tivemos em quando foi? 2017 ou 2018? Acho que 2017. A CETESB soltou uma nova diretiva, né? A diretiva 38, decisão de diretoria, desculpa, 38, né? Dando ali uma incrementada, uma melhorada ali em todo o processo de gerenciamento de área contaminada. E, por exemplo, passou a exigir a questão da análise de vapores. E não havia sido feito isso no passado. E, de repente, a CETESB volta com essa empresa e fala o seguinte, olha, nós vamos reabrir esse processo de remediação para você fazer uma investigação de vapores, porque se tiver vapor,
né, vai ter que fazer ali uma remediação dessa exposição. E aí você vai ter que fazer. Isso, estou falando o exemplo de vapores, mas, por exemplo, poderia, alguns contaminantes que você tinha no seu site, passaram a ter parâmetros mais restritivos. E o órgão ambiental volta com você, com a empresa, para pedir a reabertura do processo e a remediação para esses parâmetros mais restritivos. E a seguradora vai pagar por esse custo dessa remediação desses parâmetros mais restritivos. Tá? É assim que funciona. Não sei se eu consegui explicar direitinho. Para mim, sim, mas se a Bianca tiver qualquer outra, né, pergunta, só colocar aqui no complemento. Chat. Ela está agradecendo, ela achou excelente. Maravilha, que bom. E, Fábio, a gente está chegando perto do nosso horário de... Que era o Na limite, verdade, né? a gente já passou um pouquinho do limite. É verdade. Mas eu queria te pedir para falar, né, nesse nosso finalzinho, quais são as expectativas para o mercado, né? Diante dessa notícia com a qual a gente abriu o nosso encontro, né, o aumento de 43% em 2020, quais são as expectativas agora? Mesmo com pandemia. Claro, com certeza. Não, 2020 foi um ano, assim, muito bom, né? Realmente fora da curva. A gente se surpreendeu aí com o mercado de riscos ambientais. Houveram um dos fatores que determinaram esse crescimento foi uma seguradora em específico que fez um reajuste de taxas para uma pólice que ela basicamente comercializa, que é para transporte ambiental. Então, voltado aí sempre mais para o transportador do que para o embarcador, tá? Para ir transporte de produtos químicos ou contaminantes, né, e resíduos, tá? Então, uma parte veio disso. E a outra parte do crescimento é realmente atribuída a novos negócios, né? Então, algumas players do mercado fecharam algumas apólices importantes que já vinham aí há muito tempo sendo negociadas, e acabaram sendo fechadas, e isso resultou nesse montante de prêmio. O mercado de seguro de riscos ambientais, se nós pegarmos, por exemplo, de 2011, né, ele produziu 18 milhões e meio em números redondos, tá? E fechou aí 2020 com 125 milhões. Nós estamos falando aí de quase 600% de crescimento, né, em praticamente 10 anos. É um mercado que a expectativa é que venha a crescer muito mais, tá? Nós esbarramos sempre, né, num problema de conscientização, né? Então, você encontra de tudo, né? O cliente que está buscando seguro para cobrir as multas que ele tem inerentes à sua atividade, multas quase que recorrentes, mensais ali que ele toma, e ele quer a cobertura para isso. E a hora que você fala, não, o seguro não tem por objetivo cobrir as multas. Não, então o seguro não me serve, né? Ou então o cliente que acha que está super bem coberto com a sua pólice de responsabilidade civil geral e cobertura para poluição súbita e acidental, com a série de limitações que ela tem, né? Também acha que está super coberto e não, né, precisaria comprar uma pólice de riscos ambientais, né? Então, assim, entre outros pontos, né, como esse que eu coloquei da empresa, eu já contaminei tudo que eu podia contaminar, não vou contaminar mais, né? Então, é sempre assim, né, que as empresas se justificam, né, com relação à contratação de um seguro ambiental. E nós sofremos muito, né, obviamente. Acho que o primeiro ponto que eu atribuo esse problema de conscientização também, aí não é nem a questão ambiental, é a questão do seguro. O seguro aqui no Brasil e toda a América Latina é visto como despesa, né, pela indústria. Poxa, mais um seguro que eu vou ter que contratar, né? Acho que esse é o grande problema. Lá fora, não. O seguro é investimento. Não é mais uma despesa que eu tenho que contratar. Cara, eu não quero, né, ser surpreendido por um risco como esse que é o ambiental. Se nós pegarmos o relatório do Fórum Econômico Mundial de 2020, nos top 10 risks lá, de probabilidade e creio que severidade, agora eu não me recordo a ordem e tudo mais, mas um deles, os primeiros 5
estão relacionados a riscos ambientais. É mudanças climáticas, é ações antrópicas com relação que resultem em contaminação da biota, fauna, flora, etc., entre outros ali. Então, assim, isso está, muitas vezes, até na cabeça do CEO, mas isso não chega, né, por exemplo, na pessoa que muitas vezes contrata isso aqui no Brasil. Muitas empresas, o seguro está debaixo do CFO, do gerente financeiro, e que olha custo, ele não está olhando o risco, né, não entende de risco financeiro, mas não entende da questão do risco ambiental. E por isso que muitas vezes nós buscamos monetizar, né, mensurar em valores a questão do risco ambiental para ele saber realmente o porquê da contratação. Né? E aí, obviamente, tem as questões ambientais. Né? Quando há um corte de custo numa empresa, a primeira área afetada é a ambiental, por incrível que pareça. Né? Então, qual é a expectativa? Né? O mercado tem muito para crescer. Só para vocês terem uma ideia, nós falamos aqui, né, 125 milhões de reais. Né? Nos Estados Unidos, o mercado anual de riscos ambientais são 2 bilhões de dólares. Nossa. Só de seguro ambiental. Tá? Então, assim, para você ter uma ideia, lá, e você já tem isso aqui, tá? É que as empresas, mais uma vez, não fazem isso, mas um fundo de investimento vai comprar uma área onde funcionava uma indústria química. Ele pede para a indústria química entregar para ele uma pólice de riscos ambientais que cubra toda a operação dele. Né, que o histórico da operação dessa indústria química. O fundo não vai comprar aquela área sem uma pólice de seguro garantindo ele. Tampouco, obviamente, fazendo, né, os devidos due diligence, né, ambientais daquela área. Aqui não, aqui você ainda compra. Eu recentemente vi no LinkedIn o post de um consultor ambiental que comentou, né? Puxa, acho que ele postou logo na segunda ou na terça. Domingo à noite, recebi a ligação de um número que tinha o DDD do Nordeste. Eu atendo alguns clientes no Nordeste, mas não reconheci aquele número, mas tudo bem, atendi. E era um empresário de um resort, né, obviamente já instalado lá no Nordeste, muito grande, e que aconteceu? Começou a brotar óleo do chão, ali dentro do site dele. E aí, a primeira pergunta que falou, nossa, cara, que loucura, né? Mas assim, deixa eu te perguntar, o que era antes, né, nessa área? Era posto de combustível, oficina de caminhões e ônibus e tal. Ele falou, tá, e você fez as avaliações ambientais, né, as investigações antes de comprar a área? Não, precisava fazer? É óbvio, né? Então, assim, ainda passa despercebido a questão do risco ambiental. Mas até pegando o gancho... Sabe que isso, quando a gente faz auditoria de aquisição de imóvel, um dos pedidos que a gente coloca, a gente advogado, né? Eu estou falando da minha lista de due diligence, mas eu acredito que esse item esteja na lista de due diligence de outros colegas advogados ambientais. A gente pede estudos e laudos sobre qualidade de solo, água e água subterrânea do imóvel. E dificilmente a pessoa que está adquirindo aquele terreno pediu essas informações. Por quê? Porque a pessoa que está vendendo geralmente não tem. E ele está comprando, e na cabeça dele, se ele pagar que seja uma avaliação preliminar, é um custo a mais. Sim. Né? Então, assim, a gente pede, porque a gente está justamente buscando avaliar se existe o risco dele estar entrando numa roubada, porque essa obrigação, como você sabe, e os colegas aqui sabem, é uma obrigação próprio terreno. Você compra o terreno contaminado, você compra o problema junto, né? É verdade. E existe mesmo uma resistência que decorre justamente dessa falta de entendimento da situação, de que, poxa, não, mas a advogada vai ficar pedindo isso, eu vou, né, poxa, eu tô aqui com pressa para fechar o meu negócio e tal, tudo mais. E a gente percebe que é justamente isso, existe essa falta de entendimento ainda das questões ambientais. Existe. Que
Se eu não me engano, foi em 2017 que eu li uma pesquisa da Escola de Negócios do MIT, e que eles entrevistaram altos executivos e tudo mais, e chegou-se à seguinte conclusão: todo mundo sabe que meio ambiente é importante, que sustentabilidade é importante, só que ninguém sabe exatamente o que significa e que ações precisam ser tomadas para garantir a sustentabilidade dentro de um negócio. É verdade. E aí as coisas, o meio ambiente vai ficando para trás, é o cenário que você falou, né? Então, a contratação do seguro ambiental é visto como despesa e não como investimento, e assim por diante. Nós temos Sabe o que acontece? A questão ambiental, principalmente essa relacionados a passivos ambientais, o problema é que ela é velada, né? Ela está acontecendo debaixo do solo, na água subterrânea, e muitas vezes não está sendo visto, né? Obviamente, o dinheiro está sendo empreendido para uma possível remediação, vamos colocar assim, aquele que já, né, precisou fazer uma investigação e descobriu a contaminação. Mas a pessoa do risco não sabe, não vê. Por quê? Porque é velado, né? E o que ele está preocupado? E isso é muito aqui nosso, Brasil e América Latina. É assim, se não explodir, né, ou não romper uma barragem, matar 50, 100 pessoas e ir para a mídia, entendeu? Não preciso contratar seguro para isso. É assim, entendeu? Então, tanto que depois dos acidentes das barragens, né, o aumento pela busca de cobertura por empresas de mineração aumentaram. É que não é apetite das seguradoras que trabalham com riscos ambientais. Mas é muito disso. Por isso a questão, mais uma vez, a gente sempre busca uma forma, né, criativa de monetizar a questão, os prejuízos, para ele poder entender onde que está, né, doendo no bolso dele. Tá? Mas, assim, caminhando aí para fechar, eu imagino que agora, com essa questão do ESG em destaque, isso vai ajudar muito. Sabe, vai ajudar muito, porque como que é essa questão, né? Por exemplo, o ISE, né, o Índice de Sustentabilidade Empresarial lá da B3, ele existe desde 2005, ou seja, já praticamente aí 15 anos, né? E somente agora, né, com essa questão do ESG, que foi aí quase que um kickoff por parte do fundo de investimento BlackRock, que tomou esse posicionamento, o mercado inteiro tomando o mesmo posicionamento, a mesma linha, né? E o que acontece? Isso vai chegar na questão do seguro, porque no ISE, desde 2005, se eu não me engano, já tem, né, o seguro ambiental já é um indicador. O indicador 12 do ISE, a pergunta é sobre seguro ambiental. E hoje, ele, ao longo do tempo, ele fez uma mudança na resposta, de maneira que ficou mais ali técnica, para poder entender a abrangência dessa cobertura do seguro ambiental no ISE. Então, olha só que loucura. O que vai acontecer? Eu imagino daqui a um tempo. Porque hoje, primeiro, e engraçado, lá no ISE, tem sempre um grupo seleto de até 40 empresas, né? Esse 2021 está com 39, né? O grupo que se formou para 2021, né? Dentre as 200 empresas mais líquidas da B3. Né? Então, tem um grupo seleto ali de 39 que passou no crivo. Tá? Apenas 8 dessas 39, ou seja, 20%, tem seguro ambiental. As outras não têm seguro ambiental. Eu não sei se o peso atribuído para o seguro ambiental, né, nessa avaliação do próprio ISE, se ele é relevante ou não. Que as empresas podem, né, falar assim, puxa, quanto que isso aqui vale na conta aqui? 0,5 de 100%? Cara, nem vou gastar com a questão de contratar um seguro ambiental só para constar aqui. Mas o problema não é esse. Nós vamos chegar num nível de discussão muito maior. Porque o que acontece? Quem está no ISE, por exemplo, teve, ao longo dos 15 anos, né, uma rentabilidade quase que 50% maior das empresas que não estão no ISE. Se o objetivo de um CEO
é agregar valor de mercado, né, o valor, aumentar o valor da sua ação para os acionistas, não vai ter como, né? E, obviamente, cada vez mais as empresas vão brigar para estar no Easy. E ter o seguro contratado, por mais que ele seja 0,5% de 100, às vezes pode ser um fator que, ao colocar não, vai desclassificá-lo perante a outra que, puxa vida, por 0,5% a mais, ela entrou no Easy e eu saí. Então, assim, tudo isso vai levar com que as empresas busquem essa questão do seguro, porque o seguro é isso, você não quer ter, você lidar com o risco ambiental sem a preocupação de ter um seguro para te dar um suporte, né, é muito arriscado. Né? Você pode falar assim, a empresa vale bilhões, fatura bilhões, nossa, uma remediação que possa custar 100 milhões para mim, ou uma indenização que o Ministério Público estabeleça que possa custar 200 milhões para mim, é tranquilo, eu pago do bolso. Só que o seguinte, ela afeta diretamente o bottom line. A hora que o acionista vê que, puxa vida, né, teve 200 milhões de prejuízo lá a mais, né, por conta de um cenário, né, de um dano ambiental, de uma contaminação, e que isso podia estar no bolso dele, só não estava porque não foi feito um seguro, cabeças vão rolar, né? Apólices de D&O vão entrar em ação, né? Obviamente, por isso que até as empresas têm oferecido, têm cotado, têm submetido, né, para os conselhos, para os boards, mas ainda a contratação ela é muito baixa. E eu acho que esse momento do ESG vai acabar culminando para isso. Né? Nós temos, por exemplo, o mercado de property. O mercado de property no Brasil fatura mais ou menos $1,5 bilhão ano. E o de responsabilidade civil fatura mais ou menos 200 milhões de dólares, entre 200 e 300 milhões de dólares ano, alguma coisa assim, 200 milhões de dólares ano. O que acontece? Isso sou eu, tá? A pólice de riscos ambientais, ele tem uma cobertura de property, que é esse first part. Obviamente, eu não estou cobrindo a propriedade do segurado em termos de, né, que são valores muito mais vultosos. Então, eu trago a regra um pouco mais para baixo. E, em comparação com a pólice de RC, eu cubro mais que a pólice de RC. Obviamente, a não ser que seja uma indústria automobilística que tenha uma cobertura de recall para automóveis, ou um outro produto que tenha uma cobertura de RC produtos para um produto muito crítico. Mas, assim, em linhas gerais, o mercado de ambiental, ele deveria flutuar ali logo acima, em termos de números, logo acima do mercado de responsabilidade civil e bem abaixo do mercado de property. Então, a hora que o mercado estiver maduro, ele pode facilmente chegar aos seus 200, 300 milhões de dólares ano. Mas isso só o tempo dirá, 5, 10, 20 anos, né? Tudo isso vai depender aí de muita conscientização por parte das indústrias em estar transferindo esse risco para as seguradoras. Tá certo. Conforme as coisas forem evoluindo, você já está convidado a voltar aqui e contar para a gente. Poxa, vai ser A gente já tem aqui a Fabrícia está te elogiando, dizendo que você é bastante didático, que está de parabéns. Obrigado, Fabrícia. Eu sou da mesma opinião que ela, fico muito feliz mesmo. Está contribuindo muito para a gente ter o conteúdo de qualidade aqui no Observatório Sustentável. A gente está se encaminhando para o final, então, se alguém tiver alguma pergunta final para fazer, eu vou pedir para deixar aqui no chat. Enquanto isso, eu queria pedir para todo mundo abrir a câmera para a gente fazer aqui um print da tela e deixar aqui a nossa foto registrada do nosso encontro. Legal. Aí, Fábio, se você quiser fazer alguma consideração final, também fica à vontade. Poxa, mais uma vez, agradecer, Letícia, o convite, né, realmente muito honrado, né, de estar participando com você, né, do Observatório Sustentável. Agradecer a todos, né, que estão participando e se dispuseram a ficar até o fim. Espero que realmente tenham gostado. É um tema assim que me encanta, eu sou suspeito de falar, sou apaixonado pelo tema, estudo direto, e assim, eu acho que realmente o mercado tem muito para crescer, muito para avançar,
né, pessoas cada vez mais têm escrito, têm falado sobre seguro ambiental, e o objetivo é justamente esse, né? Só que às vezes você tem muita pessoa de fora do mercado, né, que não trabalha dentro da seguradora. Então, e o objetivo é justamente trazer esse conhecimento um pouco mais detalhado, muitas vezes do operacional, do mercado em si, e que vai agregar, né, para todo, né, o pessoal que trabalha na área jurídica, o pessoal que trabalha na área técnica, como biólogos, pessoal de agência ambiental, para poder compreender um pouco mais. O seguro tem muitas particularidades, né, muita peculiaridade, às vezes é um pouco até complexo ali para se entender, mas o objetivo é justamente disseminar esse conhecimento de maneira mais fácil. Então, agradeço a todos, me coloco à disposição. O objetivo aqui não foi vender a minha companhia, né, e sim realmente contribuir com conhecimento, que é uma coisa que também sou apaixonado. Quanto mais a gente compartilha, mais a gente multiplica, né? Então, esse é o foco. Agradeço todo mundo, olha, a Bia, que está aqui, a Bianca, que também está dizendo que gostou bastante, a Gisele, a Maria Andréia. Gente, obrigada por terem escolhido. Hoje em dia tem tanto webinar, né? O que não falta nesse mundo pandêmico é videoconferência. Então, obrigada por vocês terem escolhido estar aqui e ouvir o Fábio, participar. A gente teve bastante perguntas, acho que foi bastante produtivo. Já registrei a nossa fotinho, a gente vai colocar depois lá no nosso Instagram, do Observatório Sustentável. Vocês depois vão receber um e-mail do pós-evento com o link para as redes sociais do Fábio, para vocês acompanharem ele também. E depois a gente vai colocar a gravação aqui desse webinar no canal do Observatório no YouTube. E Lê, se você me permite, desculpa, não querendo cortar aí, tem alguns, né, eu vi aqui alguns nomes, né, e agradecer especialmente aí, já agradeci no começo, né, o Marco, o Márcio, né, eu vi que o Walter, em algum momento, o Walter Polido entrou, né, é um, né, meu, assim, mentor, né, talvez a pessoa, assim, que mais entenda também aí de seguro ambiental, né, agradecer também a Gisele, que trabalha no nosso time aqui na Chubb Brasil, é responsável pela linha aqui no Brasil, né, agradecer também a doutora Natasha, né, Trenepool, que honra tê-la aqui assistindo também, né, sou super fã, tenho todos os seus livros aqui, artigos e tudo mais, né, nossa, sensacional, muito obrigado aí por esse, me sinto muito lisonjeado aí com a sua participação. É isso, pessoal. A gente está sempre aberto a sugestões. Se quiserem algum webinar, algum outro tema, manda para a gente. Se quiserem que o Fábio volte também, é só avisar. Com certeza. E a gente fica à disposição. Obrigada e bom restinho de semana para todos. Tchau, tchau. Beleza. Um abraço. Tchau, tchau, Lê. Obrigado a todos.